Olá pessoal, tudo bem? Começando mais uma temporada da Dor em Foco, um patrocínio da Rede CAD, e hoje nós vamos falar sobre o tratamento da dor muito mais do que uma infiltração. Isso é de suma importância para que os nossos pacientes e principalmente os nossos colegas também entendam que o tratamento de dor não é só uma infiltração. Hoje nós estamos aqui como nosso convidado, Dr. Sidney Max, que é um grande amigo, ortopedista, especialista em pé, especialista em dor e medicina regenerativa. Ele mora hoje em Unai e é um cara que vem numa formação maravilhosa, um grande médico, um grande ortopedista. Bem-vindo, Dr. Sidney, muito bom, obrigado por ter comparecido para que a gente possa gravar isso para os nossos colegas e os nossos pacientes. Obrigado, professor Lúcio Guzmão e meu amigo, né? Gente, é um segredinho aqui de bastidores, ele não gosta de chamar de professor não, mas ele, para mim, é um professor, ele me iniciou no mundo da dor lá em 2018, eu acho que você não lembra disso não, né? Quando a gente estava em Belo Horizonte, a gente saiu para conversar, estava o seu irmão, estava um outro colega de residência, aí você falou dessa tal de medicina da dor para mim. Naquele momento ali eu não tinha captado a ideia não, eu fui captar algum tempo depois, mas ali a sementinha foi plantada, né? Depois o doutor Lúcio, eu iniciei a pós-graduação de medicina da dor com ele me passou toda aquela base para um tratamento mais integral do paciente, e depois eu fui trilhando meu caminho do tratamento da dor, da medicina da dor, né? Eu sou de Unai, eu sou médico da dor e ortopedista, atuo lá na região de Unai e na região. E também a gente trabalha com a medicina regenerativa. Então hoje a minha formação é essa. Eu sou médico da dor, ortopedista e especialista em medicina regenerativa. E hoje a gente vai estar aqui para bater um papinho e para falar um pouco mais sobre o tratamento da dor e falar que o tratamento da dor não é só uma infiltração, tá? Tem muitos colegas que acham que tratar a dor do paciente é colocar uma agulhinha ali, colocar um medicamento e tchau. Não é assim. Tem muitos pacientes que têm essa ideia errada ainda, né? Vamos desmistificar hoje um pouquinho isso aqui, não é, professor? Isso. Então, tratar dor não é colocar uma agulha e infiltrar, principalmente na primeira consulta. Sidney, quando nós vamos estar falando sobre dor, o que normalmente os colegas acabam não vendo e não perguntando para os pacientes, que é de suma importância para que esses pacientes a gente consiga entender e com isso consiga tratar e melhorar a qualidade de vida desses pacientes? Vamos lá. Quando você trata a dor, tem alguns pilares que a gente tem que pesquisar no paciente, né? A gente que vem da formação ortopédica, né? O doutor Lúcio é ortopedista, né? A gente brinca, né? Um ex-ortopedista, um ex-cirurgião de joelho, hoje trata mais dor. Mas lá na nossa formação a gente era muito específico, né? Perguntava apenas, você está com dor no joelho? Perguntava só do joelho do paciente. Não. Hoje o médico da dor, ou uma pessoa que se propõe a tratar melhor o paciente da dor, tem que perguntar várias coisas do paciente. Por exemplo, como é que está o padrão do sono, né? A gente sabe que quem dorme mal não consegue, de forma alguma, controlar as suas dores. Tem que perguntar padrão alimentar, tem que perguntar e conversar com o paciente, entender como é que está a saúde mental. Tem que ver toda essa parte dos medicamentos usados, ou seja, é um tratamento mais integral do paciente. Hoje você tem que perguntar, fazer uma anamnese muito bem feita, entender o quadro do paciente, para aí sim você instituir um tratamento individualizado sempre. Além disso, a gente sempre fala o seguinte: quem não dorme não descansa, quem não descansa não para de sentir dor. Isso é uma regra básica daquilo que a gente sempre fala. Outra coisa é que nós somos aquilo que nós comemos. Nós sabemos hoje que quanto mais enlatados, quanto mais comidas industrializadas, quanto mais frituras, mais inflamatório é, e quanto mais inflamatório você fica, maior a probabilidade de você sentir dor. Eu brinco que é como se fosse o seguinte, como se você tivesse uma pólvora, e aí você tem que colocar só um pouquinho de fogo para aquilo ali explodir. É o que você come, é o que você dorme. Temos que fazer atividade física sempre. E eu brinco sempre o seguinte, assim, quantas vezes atividade física você deve fazer para poder ter qualidade de vida e melhorar a sua dor? No mínimo, eu falo de uma forma bem genérica, né? Pelo menos umas 5 vezes por semana, né? Que o paciente faz. Mas, na verdade, se puder fazer todo dia, seria o ideal, tá, gente? Eu tenho planejamento com meus pacientes, você vai fazer pelo menos umas 5 vezes por semana, no mínimo ali meia hora, 1 hora
por semana, associar um exercício aeróbico, um exercício de ganho de força, de resistência muscular, que é a famosa musculação, e é isso, né? A atividade física, pelo que a gente estuda, é um dos principais fatores de controle de dor a médio e longo prazo. Então, sim, você tem que perguntar também sobre atividade física, como é o padrão de exercício do paciente, para assim você entender isso e começar a orientar ele dessa forma. Tem um negócio muito importante no paciente que sente dor. O paciente que sente dor, normalmente, ele tem medo de movimentar. O nome disso é cinesiofobia, ele tem medo do movimento. Essa semana mesmo atendi um paciente com dor no joelho de muito tempo e ela estava com extrema dificuldade de entender isso. Ela tinha medo do movimento, ela não estava caminhando, ela estava ficando dentro de casa. Aí você entra num ciclo vicioso da dor, que é ficar dentro de casa, enfraquecer a musculatura, ter medo de movimento. Aí você entra nesse ciclo. Esse ciclo só tende a piorar a situação da dor do paciente. Então, o exercício físico ele vem para isso, ele vem para estimular, ensinar o paciente a movimentar e a fazer um exercício, né? E aí entra o profissional de educação física, que eu acho que é fundamental para a gente, né? É trabalhar com colegas, né? Fazer um tratamento multidisciplinar, que é o que a gente prega, né, professor? E aí é o seguinte, quando a gente estava lá atrás, na pós da medicina da dor, naquela base de entender o que é dor, eu lembro que a gente discutia muito isso, né? Um tratamento multimodal, né? Na verdade, um tratamento multidisciplinar. E também é multimodal, quando você usa vários medicamentos, tá? Mas o tratamento multidisciplinar hoje, ele tem que ser instituído na sua clínica ou com seus parceiros, quando você não tiver na sua clínica aqueles parceiros, mas a gente precisa, sim, de um psicólogo, a gente precisa de um nutricionista, do educador físico, do fisioterapeuta, do endócrino, não é isso, professor? Fala com a gente aí sobre o tratamento multidisciplinar, coisa que a gente sempre discute por aí, né? Olha, ninguém trata a dor sozinho. Ponto. Eu falo assim, eu vou tratar a dor sozinho do meu paciente. Não, você não vai. E quando nós falamos do nosso paciente, em que ele deve estar indo no geriatra, quando é um paciente da terceira idade, no endocrinologista para poder cuidar, para poder ver se ele não tem diabetes, se ele não está com insulina alta. Quem tem insulina alta, por exemplo, está com a diabetes descontrolada, a gente não vai conseguir tratar a dor dele. Temos que ir na nutricionista para conseguir fazer uma dieta que seja menos inflamatória e, de suma importância, o exercício físico. Eu sempre falo o seguinte, você quer longevidade com qualidade de vida, isso é igual a músculo. E músculo só tem um jeito de você conseguir. É você fazendo atividade física, é você fazendo exercício de carga e exercício de resistência. Pode fazer sua caminhada? Pode e deve. Mas você tem que fazer uma musculação, você tem que ter um envoltório muscular para que não sobrecarregue nem sua coluna, nem suas articulações e, consequentemente, você consiga melhorar o seu padrão de dor. Além disso, a gente tem que lembrar o quê? Pacientes que têm dor crônica, pacientes que têm uma dor que já tem mais de 3 meses, são pacientes que eles são mais propensos a sentir dor. Era como se esse limiar da dor, aquilo que vai fazer ele sentir dor, é muito mais baixo. Então, qualquer coisinha sente muito mais dor. E quando nós fazemos exercício físico, a gente produz alguns hormônios que competem com o hormônio de dor. Então, qual que é o seu melhor remédio que você pode fazer para você mesmo? É fazer exercício físico. Então, às vezes, chega o paciente e fala assim, doutor, mas qual exercício físico eu vou fazer? Qual que é o melhor para mim? O melhor para mim é aquele que você gosta e aquele que você vai começar no seu dia a dia. Vou fazer 5 minutos de caminhada, vou fazer 10 minutos de caminhada, depois é 15 minutos de caminhada. E como tudo na vida. Eu brinco sempre que é o seguinte, tem um tripé na vida para você conseguir as coisas. Resiliência, persistência e trabalho. Isso é um tripé para qualquer coisa que você for fazer na vida. E além disso, a gente sabe o quê? Tudo aquilo que não tem segmento, que você começa e para, não tem resultado, isso vale para qualquer coisa. Relacionamento, estudo, exercício físico, trabalho. Então, é de suma importância que você comece e tenha um plano. E é por isso que é muito importante de você ter esse tratamento que a gente chama de tratamento multiprofissional. O tratamento multiprofissional nada mais é do que várias pessoas tentando te ajudar para que você possa melhorar o seu quadro de dor. E o que é o tratamento multimodal que o Dr. Sidney falou? É quando nós vamos dar várias terapias diferentes para isso. Então, por exemplo, quais são, na hora que a gente vai falar de tratamento multimodal dentro da clínica, um paciente, por exemplo, ele está com muita dor na coluna, muita dor na cervical, que são dores muito, muito frequentes. Muita dor, aquele músculo que está travado, né? As dores músculo-esqueléticas são as mais comuns que a gente chega no consultório. O que é que a gente pode estar fazendo no consultório para a gente poder estar melhorando o quadro de dor, esse tratamento multimodal? Qual é a nossa arma terapêutica, Sidney? O que a gente pode estar usando? Vamos lá. Quando o paciente chega para você com uma dor lombar, primeiro, identificar se é uma dor
uma dor crônica, uma dor aguda. E a partir daí você instituir o tratamento para o paciente. Mas vamos lá, o paciente está com dor, chega para você no consultório. Você pode abrir mão de, além de você prescrever os medicamentos, né? Quando a gente fala um tratamento multimodal, gente, só para vocês entenderem, é você usar várias classes de medicamentos para você tratar aquele paciente. Então você pode usar um analgésico simples, um analgésico um pouco mais forte, você pode usar um anti-inflamatório, um relaxante muscular. Ok, mas o paciente tem dois, está no seu consultório. Você pode fazer uma infiltração, que a gente chama, né, na região da musculatura que está doendo. Você jogar um medicamento, de preferência sempre guiado por ultrassom. Você pode usar o aparelho de onda de choque, que é um outro aparelhinho que a gente tem lá no consultório, para você tentar minimizar a dor no paciente ali naquele momento. Porque eu falo o seguinte, o paciente com dor, né, Lúcio, ele não vai fazer aquilo que você manda. O paciente com dor, ele não vai fazer um exercício físico, ele não vai ter uma parte mental, uma saúde mental, porque ele está com dor, está irritado, né? Ele está com vontade de bater em todo mundo que chega perto dele, ele não vai dormir bem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar melhorar, minimizar a dor do paciente. Se você tiver ferramentas ali no seu consultório na hora, algum procedimento mais básico para você fazer ali, você vai fazer para tirar a dor do paciente. E aí sim instituir um tratamento para ele conseguir dormir melhor, fazer uma atividade física, seguir a sua prescrição de medicamento, acreditar mais no processo e aí sim conseguir controlar aquela dor ali. Uma coisa que é de suma importância é a gente alinhar a expectativa. Uhum. Eu falo isso sempre no consultório. Alinhe a expectativa com o seu paciente. Por quê? Se eu achar que eu vou tomar um remédio e que com 5 dias, uma semana, eu acabei com minha dor e nunca mais vou sentir dor, isso não vai acontecer, ele vai ficar frustrado, ele não vai aderir ao seu tratamento, e depois vai falar assim, não adianta eu ir lá no Dr. Sidney por causa que eu tomei o remédio durante 5 dias e eu não melhorei. A gente tem que lembrar que medicamentos para dor crônica, que são os mais comuns que a gente pega no consultório, eles demoram, em média, de 4 a 8 semanas para poder surtir efeito. Além disso, a gente tem que lembrar sempre que a maioria desses remédios que a gente utiliza, os antidepressivos, os tricíclicos, os gabapentinoides, a gente sabe que eles no início podem dar algumas reações que são normais e esperadas, como náusea, boca seca, tonteira. Então, sempre falo assim com o paciente, olha, isso aí não é reação alérgica, não. Porque muitas das vezes o paciente ele tomou um determinado remédio, teve náusea, teve vômito, acha que isso é uma reação alérgica, porque nós, como médicos, não orientamos ele que isso é algo que pode acontecer, e aí ele fala que ele tem alergia, e aí você acaba perdendo um ótimo medicamento que seria para poder tratar essa dor crônica, porque o doutor lá no início não explicou que esses remédios poderiam ter essas reações, que são reações adversas normais, não é isso, Sidney? Isso é verdade. Isso é muito bom você explicar isso para o seu paciente, gente. Por exemplo, um tratamento nível A de evidência para fibromialgia, que é a duloxetina e o pregabalina. Pregabalina é um medicamento que em 10 a 20% dos pacientes, mesmo se usando a dosagem mais baixa, dá uma tonturinha no outro dia de manhã. Então, você tem que passar isso para o seu paciente, explicar para o seu paciente. Porque se ele sentir essa tonturinha, ele pode chegar no seu consultório depois ou falar para alguém, né? Nossa, eu senti uma tontura, eu estou com alergia do medicamento. Não, na verdade é um efeito esperado. E explicar, você falou que foi muito importante, explicar para o paciente que o efeito máximo daquele remédio vai ser depois de 4 semanas. Alguns pacientes sentem o efeito antes, já começa a ter um efeito benéfico ali, principalmente da pregabalina na questão do controle do sono. Eu gosto muito de usar ela à noite no controle do sono do paciente também. Eu acho que é um efeito secundário muito interessante. Mas tem que explicar para o paciente o seguinte, esse medicamento vai fazer o efeito, mas tenha paciência, o efeito máximo dele é depois de 4 semanas, 5 semanas. E acompanhar o paciente, né? Que é o mais importante. Quando eu trato um paciente de dor, normalmente o que eu faço? Eu não faço simplesmente uma prescrição de medicamento ou faço procedimento e mando para casa. Eu sempre trabalho com programas de acompanhamento, né? Hoje a medicina trabalha muito com isso, que é o quê? A gente institui para o paciente um programa de semanas, 4, 5, 6 semanas, e cada semana você vai acompanhando o paciente. Nesse programa de acompanhamento, que eu costumo fazer lá em Unai, lá no hospital onde eu trabalho, eu faço o procedimento quando o paciente precisa, faço a avaliação dos medicamentos, coloco o medicamento X ou Y, desde que precisa, e faço o acompanhamento multidisciplinar. Oriento a parte da nutrição, oriento a parte da saúde mental,
oriento a parte do exercício físico. Mas veja bem, eu não sou nenhum educador físico, eu não passo exercício físico, eu oriento para procurar um educador físico, tá? Eu não sou nutricionista, eu não vou passar uma nutrição e fazer uma avaliação da parte nutricional, que é bem complexa. Não, eu passo para uma nutricionista. O que eu estou querendo colocar na mesa é: tenha seus parceiros e faça acompanhamento do seu paciente. O paciente com dor, gente, ele não vai melhorar com uma consultinha. E o paciente tem que entender isso, tá? Que ele não vai melhorar com uma consultinha, ele não vai melhorar com uma simples infiltração. Ele vai melhorar, ele vai controlar a dor dele no processo. Não é isso, professor? Além disso, você tem que lembrar que tratamento, o ideal era que a gente, para ter uma melhora clínica e essa melhora ser sustentada, o que é isso? Eu chego lá com a dor de 0 a 10, estou com a dor 8, 9. Já tem muito tempo que eu estou com essa dor. Tem paciente que chega pra gente que tem dor há 20 anos, há 30 anos. Tem paciente que fala assim: doutor, eu não me lembro na minha vida quando que eu não tive dor. Eu me acostumei. Eu brinco muito. Não acostuma com a dor. Você não deve acostumar em sentir dor. Sentir dor não deve ser aquilo que você fala assim: acostumei. Não, não faça isso com você. Mas para você não fazer isso com você, você tem que querer mudar. Então, na hora que a gente chega e fala o seguinte: olha, você tem que dormir bem. Você tem que alimentar bem. Ah, doutor, o que eu devo comer? Nós vamos da nutricionista. Ah, mas eu já sei o que ela vai prescrever. Eu já sei como é que vai ser a dieta. Não, mas se você já sabe como é que é a dieta, você segue? Não. Então, se você não seguir, não tem como você ter um bom resultado. E o resultado, ele vem quando você segue esse plano de tratamento. Então, isso é muito importante. Siga o plano de tratamento dos colegas que a gente pegou e passou, porque senão você não vai conseguir melhorar de jeito nenhum. E tem outra coisa muito bom que você falou sobre o sono. E a gente, hoje, cada dia mais, vem falando sobre a higiene do sono. O que seriam algumas dicas, Sidney, para que a gente possa dar básicas para os nossos colegas, nossos pacientes, para que melhore esse padrão de sono no nosso dia a dia, para que ele durma melhor e aí ele consiga diminuir a dor que ele está sentindo? Muito bom, gente. Vamos lá. Eu não sei se acontece isso com você, Lúcio. Quando eu falo com o paciente: nós vamos controlar o seu sono, ele já vai falando assim: não, doutor, não quero tomar remédio para dormir, não. Eu falo: mas, dona Maria, eu não vou passar remédio para a senhora para dormir. Eu vou fazer a higiene do sono. Gente, o que é essa tal de higiene do sono? Depois, assim, tem uma curiosidade, procure saber, vai no Google, vai na internet e procura, tá? A higiene do sono nada mais é que são rotinas de você acalmar o seu cérebro na hora de você dormir. Que rotinas são essas? Isso aqui hoje é o principal inimigo do sono da modernidade. Você fica com o celular na cara a noite toda e acha que depois que você desligar o celular lá para meia-noite, você vai dormir imediatamente. Desliguei a tela, desliguei também o cérebro para poder dormir, Gente, quem dera. Você não vai, tá? Um dos principais fatores que eu vejo de influência no controle do sono hoje é você retirar telas, tá? Principalmente o celular, tablet, computador, 1 hora e meia antes de dormir. É você tomar um banho quente, um banho relaxante, é você começar a desligar as luzes da casa ou usar uma luz mais fria, uma luz mais amarela, um ambiente mais aconchegante no seu quarto. Deixar o quarto para dormir, retira a televisão, retira som, deixa o quarto com um ambiente pro sono. E aí seu corpo ele vai começar a entender e ele vai começar a se desligando, o cérebro vai começando desligando aos pouquinhos, vai ficando mais calmo, mais tranquilo, e aí sim você consegue dormir e instituir um sono de forma de qualidade. E detalhe, gente, não adianta fazer isso um dia só não, tá? A higiene do sono é uma rotina, é todos os dias, inclusive fim de semana, não é, professor? A gente brinca e fala assim: não, então, mas eu tenho que fazer. E o fim de semana também? Eu falo: mas o fim de semana não é um dia? Fim de semana você também não. Fim de semana você bebe água? Fim de semana você alimenta? Então, fim de semana você também deve malhar e deve ter a sua higiene do sono. E aí tem uma coisa muito interessante, que assim, eu brinco assim: gente, o seu quarto não foi feito para você poder comer. E aí o povo vai lá, come no quarto, assiste televisão no quarto, fica mexendo com tela no quarto, aí depois ele quer desligar e de uma hora para outra o corpo entender que ali ele vai dormir. Não. Você vai comer na sala, um lugar onde você vai sentar na mesa, na hora dentro do seu quarto, sempre, idealmente, dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário. A gente tem uma coisa que a gente chama de ciclo circadiano. E a gente sabe que para o nosso corpo funcionar melhor, o ideal é você dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, comer no mesmo horário. Por quê? Porque essa rotina faz bem. A rotina faz bem para o corpo. E na hora que nós vamos instituindo essa rotina, o seu corpo vai agradecer. Então, institua uma rotina para
para o seu corpo para que você pare de sentir dor. Isso é uma grande dica que a gente tem que dar. Já estamos terminando agora aqui nosso podcast, doutor Sidney. Queria primeiramente te agradecer por você ter vindo aqui para a gente poder conversar, e principalmente para poder conversar com o nosso público, com a nossa comunidade, com nossos pacientes, é de suma importância. Te parabenizar, você está fazendo um trabalho fantástico lá em Unai, fantástico dentro da medicina da dor, da regenerativa. É muito bom ver que pessoas que a gente deu aula há um tempo atrás, eu brinco que cada dia mais eu vejo que tem alunos que passaram os professores, isso é muito bom, porque a gente está evoluindo. Então, assim, quero te parabenizar por tudo. E queria que você deixasse, eu sempre falo assim, o que o paciente tem que levar para casa? Me fala assim, 3 coisinhas assim para o paciente não esquecer de jeito nenhum que ele tem que levar para casa. Pessoal, primeiro assim, eu quero agradecer o convite do meu amigo, grande amigo e professor Lúcio. Como eu disse, né, ele foi que triou o caminho da dor, que mostrou esse lado, né, essa especialização. Olha, tem um negócio chamado medicina da dor. Vamos entender mais, vamos aprender isso para tratar melhor o seu paciente. A princípio eu torci o nariz, né? Medicina da dor, que especialidade é essa? Enfim, hoje eu estou aqui debatendo sobre medicina da dor com quem me ensinou lá atrás, quem abriu os caminhos para mim lá atrás. Isso para mim eu estou muito feliz, de verdade, estar aqui com você, tá? E não foi planejado, né, professor? A gente estava aqui no congresso, batendo um papo nos corredores, e falou, olha, estou com um projeto de fazer um podcast com o pessoal aí, com grandes referências. Aí eu falei, tá, não que eu estou falando que eu sou uma referência, tá, gente? Pelo menos para o Unai, assim eu sou, mas já é referência nacional. As outras referências nacionais acho que tiveram aqui. Depois vocês acompanham o podcast que vocês vão ver aí. Quem sabe um dia ser uma referência nacional também, né? Já é. Sou nada. E aí, assim, a gente me chamou, a gente veio bater um papo aqui, um papo descontraído, que eu acho que esse tem que ser o core do seu podcast. Eu te falei, eu sou seu fã, né, do podcast. Já assisti todos 2 vezes, já escutei todos 2 vezes, né? Eu vou na plataforma do Spotify lá e eu acabo que eu tô viajando, eu tô escutando ali o Lúcio e seus convidados. Eu acho que, assim, é de fundamental importância o podcast que ele faz. Por quê? Ele é um podcast que é de uma linguagem simples, sem o mediquê, sem termo técnico. Para quê? Para o paciente entender, para chegar primeiramente ao paciente e depois para os profissionais de saúde, para eles entenderem o que é dor. E talvez ter aquela chama de aprendizado ali, né? Na verdade, não é chama de aprendizado que eu quis dizer. Na verdade, é ter aquela luz que eu tive lá em 2018. O que é essa medicina da dor? Vamos estudar um pouco? Vamos ler a respeito? Vamos fazer algum curso? Vamos entender para tratar melhor o meu paciente? Eu acho que o podcast ele é para isso, né? É para divulgar tanto pro profissional quanto pro paciente leigo. Por isso que o bate-papo tem que ser, sim, bem fluido. Vamos lá, 3 coisas para levar para casa, gente. Primeiro, o exercício físico. Comece a fazer. Ah, doutor, mas eu não tenho dinheiro para academia. Não tem problema. Calça o seu tênis, faz uma caminhada na rua. Já é um início, né? O feito é sempre melhor do que o não feito. Faça um exercício, inicie uma atividade física e depois procure auxílio de algum profissional, que é o ideal, né? A gente fala para começar, mas sempre com um profissional acompanhando é melhor, tá? Procure aplicar já a higiene do sono. Vai lá na internet, procura lá ó, no Google. A gente pesquisa tanta besteira na internet, né, professor? Vamos pesquisar uma coisa legal, né? Vamos lá pesquisar higiene do sono. Lá tem muitas internet dicas. Uma coisa boa, né? Usufrui internet de coisa boa, chega de fofoca, chega de besteira, né? As pessoas passam vendo tanta assim, porcaria na internet, né? Vamos ver uma coisa legal. Vai lá, pesquisa, higiene do sono. Como eu posso aplicar isso na minha vida? E já começa a aplicar e insista isso. Talvez não vai dar certo hoje ou amanhã, mas insista. Tenta fazer essa higiene do sono pelo menos uns 5 dias todo dia. Eu tenho certeza que você vai melhorar o seu padrão de sono, tá? Uma terceira dica, a alimentação, tá? Procura ter uma alimentação mais anti-inflamatória, né? De forma bem geral. Tire o açúcar, as farinhas brancas, tira os fast foods da vida, os refrigerantes, essas comidas muito industrializadas, né? Então, procure ter uma alimentação mais natural possível, mais saudável possível. E aí sim, você já fazendo essas 3 coisinhas básicas aí que a gente está orientando, e é o que eu falo sempre em consultório, você sim já vai estar muito na frente de muitas pessoas que não conseguem controlar a sua dor. Você realmente vai estar controlando sim a sua dor. Que bom. Gente, siga a gente
tanto no YouTube quanto no Spotify. Mais uma vez, muito obrigado e vamos seguindo aqui, se Deus quiser, orientando melhor nossos pacientes, orientando melhor nossos colegas. Obrigado. Posso só falar mais uma coisinha? Gente, me siga nas redes sociais, tá? Dr.sidneymax. E se quiser acessar o meu site é www.drsidneymax.com.br. Lá eu vou estar lá, pode mandar mensagem, pode mandar qualquer dúvida lá que eu respondo. Sou eu que respondo no meu Instagram, tá? Eu sou muito ativo em redes sociais, assim como o Dr. Lúcio. E eu vou estar lá para responder e tirar a dúvida de vocês, ok? Grande abraço e até o próximo. Até o próximo.